Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Pessoal, atualmente trabalho ali na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para a minha equipe gestora, equipe de professores, aos meus alunos também do 8º ano que estão acompanhando essa aula juntamente conosco pela televisão, tá bom? Pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos ter o conteúdo aí de determinar o valor numérico de uma expressão algébrica envolvendo números naturais em problemas. Então, a gente vai ver, primeiramente aqui, como vamos determinar esses valores numéricos, mas também nós vamos aprender um pouquinho o que vem a ser essa expressão algébrica, tá bom? Então, vamos adiante. Então, primeira pergunta que eu faço para vocês. O que é expressão algébrica? Então, as expressões algébricas são formadas por 3 itens básicos. Então, são números conhecidos, números desconhecidos e operações matemáticas. Então, toda vez que você tiver números conhecidos, quer dizer, 1, 2, 3, um número qualquer, o número desconhecido, que você vai já entender o que é esse número desconhecido, e operações envolvendo esses números conhecidos e desconhecidos. Operação de adição, subtração, multiplicação, divisão. Essas operações, isso aí nós vamos chamar de expressões algébricas. Então, as expressões algébricas, as expressões numéricas e algébricas seguem a mesma ordem de resolução. Dessa maneira, operações dentro de parênteses têm prioridade sobre as outras, assim como multiplicação e divisão têm prioridade sobre a adição e subtração, certo? Os números desconhecidos, como eu falei anteriormente, são representados por letras. Em uma equação, são chamadas de incógnitas. Se você tiver uma equação, tiver ali um termo desconhecido, uma letra, ele é chamado de incógnita. Agora, nas expressões algébricas, aquelas letras, elas representam um número que pode variar, tá bom? Então, elas são chamadas de variáveis. Por que, professor, que ela pode variar? Porque eu posso calcular, você vai ver adiante, o valor numérico de uma expressão algébrica. Vamos supor que você tem ali um termo desconhecido, no caso uma variável, eu posso estipular qualquer valor para aquela variável, lembrando que cada valor que eu der para aquela variável, o valor numérico daquela expressão algébrica também vai variar. Então, aquela expressão algébrica ela vai ter vários valores, vamos dizer assim, dependendo do valor que eu colocar na variável. Então, aqueles números que acompanham essas letras, que estão ali, pertinho das letras ali, eles são chamados de coeficientes. Então, assim sendo, vamos citar aqui alguns exemplos, né, de expressão algébrica. Observe que eu tenho aqui, como diz aqui no slide anterior, nós vamos ter números conhecidos, tá? Ó, os números desconhecidos e também nós teremos as operações matemáticas. Então, observe aqui, ó, no primeiro exemplo, nós temos aqui, ó, 2,45 é um número conhecido, o x é um número desconhecido. O 2, nesse caso, é um número conhecido e o y também aqui é um número desconhecido, certo? Então, isso daqui, ela é uma expressão algébrica, tá? Nessa expressão algébrica, nós temos aqui os coeficientes, tá? Coeficientes, o coeficiente de x é 2,45 e 2, ó. Porque esse daqui é o coeficiente do x e esse daqui é o coeficiente do y, beleza? 15z também é uma expressão algébrica. 15 é o valor, o número conhecido, o z é o número desconhecido, o coeficiente aí é o 15, tá? Coeficiente aí, no caso, é o 15. No terceiro exemplo, nós temos aí essa outra expressão algébrica. O importante, pessoal, é você ver que você vai ter número conhecido, número desconhecido e vai ter as operações ali entre esses números conhecidos e desconhecidos, tá bom? Então, basicamente, é isso, uma expressão algébrica. Agora nós vamos aprender a calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, tá? Quando conhecemos o valor da variável de uma expressão algébrica, é possível encontrar o seu valor numérico. O valor numérico da expressão algébrica nada mais é do que o resultado final quando substituímos
a variável por um valor. Então, por exemplo, você tem que dar da expressão x elevado a 3 mais 4x elevado a 2 mais 3x menos 5, qual é o valor numérico da expressão quando x é igual a 2. Então, aqui você vai ver que você vai ter uma expressão algébrica, onde você vai ter números conhecidos e desconhecidos sendo ali com algumas operações, certo? Adições e subtrações, onde você tem a variável, que no caso é o x, ó, tem o x ao cubo, x ao quadrado e x, isso são as variáveis, e ele quer que a gente calcule o valor numérico para x igual a 2. Então, para calcular o valor dessa expressão, basta nós trocarmos aí, onde tiver x, nós vamos colocar o número 2. Então, vai ficar, ó, x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3x menos 5. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 2. Ó. 2 ao cubo mais 4 vezes 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 5. Observa, pessoal, que aqui, isso aqui, ó, ela é uma expressão algébrica. Certo? Ela é uma expressão algébrica. A partir do momento que eu pego e substituo, no caso aqui, o x igual a 2, naquela expressão algébrica, essa expressão ela deixa de ser algébrica e passa a ser uma expressão o quê? Numérica, né? Certo? Então aqui, para você resolver, você vai utilizar os mesmos critérios de uma expressão, no caso aí, numérica, ok? Então primeiro faz ali o 2 elevado a 3, que no caso vai dar 8, mais 4 vezes 2 elevado a 2, que é 4, mais 3 vezes 2 é 6, e menos 5, né? Então vai ficar 8 mais 4 vezes 4 dá 16, mais 6 menos 5. Então, no caso aí vai ficar 30 menos 5, que é igual a 25, beleza? Então, esse aí é o nosso resultado para x igual a 2. Né? Ó, observe, pessoal, o seguinte, se por acaso eu chegasse para vocês e falasse assim, calcule o valor dessa expressão algébrica, está aqui nesse, para x igual a 3. Então, eu mudei a variável. A variável, no caso, a variável é x ainda, né? Eu mudei o valor numérico da variável. A variável aqui, ele queria que eu calculasse para x igual a 2. Agora, eu quero que calcule para x igual a 3. Vamos calcular aqui rapidinho, ó. Vai ficar 3 ao cubo, mais 4 vezes 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, menos 5, né? Ó. 3 ao cubo é 27, mais 4 vezes 3 ao quadrado é 9, mais 3 vezes 3 é 9, menos 5. Vou fazer aqui em cima aqui, ó. Vai ficar 27, 4 vezes 9 dá 36, 36 mais 9 menos 5, né? Como aqui a ordem não vai alterar em nada, eu vou fazer o seguinte, ó. 27 mais, ó. Se você pegar aqui, ó, 9 menos 5 dá 4, né? Ó, e 36 mais 4 dá 40. Então aqui o meu valor vai ser 67, ok? Então observe que quando eu mudo ali o valor da variável, eu também mudo também o valor numérico da minha expressão. Então por isso que é chamado de variável, porque de acordo com o valor que eu troco naquela letra, naquele termo desconhecido, o valor numérico da expressão pode mudar, tá certo? E nesse caso, realmente mudou. Vamos aqui agora, pessoal, fazer alguns exercícios. Esse primeiro exercício ele é bem simples. Na verdade, eu quero só que você observe aqui algumas sentenças matemáticas e transforme elas em uma linguagem algébrica, no caso, né? Represente as expressões literais usando apenas símbolos matemáticos. Ó. A terça parte de A. Então, aqui, ó, a terça parte de A, pessoal, é A sobre 3, tá? Terço de A. A soma do dobro do número x com 5. Então, ele quer que a gente some o dobro de x, ó, 2x, mais 5.
quadrado do número x é bem fácil, x ao quadrado. A soma do número x com sua raiz quadrada, então a soma do número x, ó, com a sua raiz quadrada, então é x mais raiz quadrada de x. A letra E fala assim, a diferença entre o quadrado e o quádruplo do número x. Então, pessoal, nessa daqui ela é a seguinte, ó. Quando ele falar para você de diferença, a diferença, toda vez que você ouvir essa palavra na matemática, diferença, você vai ter que lembrar da operação, lembre-se, né? Da operação aqui 2 pontos, subtração, tá? Porque a diferença, ela é o resultado de uma subtração. Então, a diferença, então vai ficar alguma coisa aqui com menos, tá? Menos, ó. Diferença entre o quadrado e o quádruplo de x. Então, o quadrado é x ao quadrado menos o quádruplo do número x, ou seja, menos 4x. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x. Beleza? E a letra F, o produto do inteiro n e seu sucessor. Lembrando, pessoal, que o sucessor de um número qualquer, sucessor de um número, sei lá, vou botar aqui, x, é sempre esse mesmo número mais 1. Então, o sucessor de um número, x é sempre x mais 1, ou seja, o produto de um número inteiro, lembrando de um número aqui inteiro, tá? Vou botar até aqui, inteiro. Então, n seu sucessor, o produto. Outra coisa, tiver o nome produto, você vai lembrar, tá? Lembre-se da operação multiplicação, tá? Então, o produto, ele é o resultado da multiplicação. Então, o produto vai ter alguma coisa aqui multiplicando. De um número inteiro, n e seu sucessor. Então, é n que multiplica o seu sucessor, que é n mais 1. Então, pessoal, isso aí é a chamada linguagem algébrica. Você vai pegar uma sentença escrita por extenso no português e transformar ela numa linguagem algébrica, certo? Que é usando ali os símbolos matemáticos. O segundo exercício diz assim, ó. Na figura, indicamos as medidas do campo de futebol da Arena Castelão em metros. Então, você tem um campo de futebol e na letra A ele pergunta qual é a expressão algébrica que representa o perímetro. Pessoal, perímetro, tá? Você vai dar uma lembradinha aqui, mas toda vez que você ouvir falar em perímetro, deixa eu anotar bem aqui mesmo. Você vai lembrar da palavra contorno, tá? É o contorno da figura, certo? Vai ser a soma dos lados dessa figura. Ou seja, como é que é um retângulo, se esse ladinho bem aqui é x, o lado oposto a ele também é x, tá? Se esse lado bem aqui é x mais 37, o lado oposto a ele também vai ser x mais 37. Então, a expressão algébrica que representa o perímetro dela aí, vai ser, vou fazer aqui em cima, tá? Letra A vai ser x mais 37 mais x mais 37. Certo? Que vai ser igual a quanto aí, ó? X mais x mais x mais x dá 4x. E 37 mais 37 vai dar 74. Então, essa daí é a expressão algébrica que representa o perímetro desse campo de futebol aí, tá bom? Dessa figura aí. Essa é a letra A. Na letra B, ele quer que a gente calcule o valor numérico
para x igual a 74. Então vai ficar 4x mais 74. Aonde tiver x, você vai colocar o 74. Então vai ficar 4 vezes 74 mais 74. Então vamos lá. 74 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. 4 vezes 7 dá 28, com mais 1, 29. Primeiro a gente faz a multiplicação, né? Ó. 296 mais 74. Então aqui, 74. Aqui somando aqui agora, ó, 6 mais 4 dá 10, sobe 1. 1 mais 9 dá 10, com mais 7 dá 17, sobe 1. E 1 mais 2 dá 3. Ou seja, o valor numérico para x igual a 74 é 370 metros, né? Que é perímetro no caso aí, então é metros. Beleza? Então, esse aí foi o nosso segundo exercício. O terceiro, resolva a expressão algébrica e complete o quadro a seguir. Então, temos aí x e a expressão, né, 2x menos 3. Então, ó, eu tenho aqui 4 valores aqui, então eu vou botar aqui, ó, x igual a 10, x igual a menos 8, x igual a menos 1,5 e x igual a 4,1. Então, vamos lá. Para x igual a 10, ó. Para x igual a 10, a expressão algébrica é essa daqui, ó, 2x menos 3. Então, você vai botar, ó, 2 vezes 10 menos 3, ou seja, 20 menos 3, que é igual a 17. Então, aqui é 17, tá? Ó. X igual a menos 8, vai ficar 2 vezes menos 8, aí, no caso, menos 3, né? Ó. Aqui o 2 é positivo, ó, mais com menos dá menos, 2 vezes 8 dá 16, menos 16 menos 3 dá menos 19, tá? Então, aqui é menos 19. X igual a menos 1,5. Vai ficar, então, ó, 2 vezes menos 1,5 é menos 3, né? Então, aqui vai ficar, ó, 2 vezes menos 1,5 vai ficar menos 3, menos 3. Ó. Menos 3 menos 3 é menos 6. Então, aqui. E x igual a 4,1. 2 vezes 4,1 menos 3, né? Ó. Vai ficar 8,2, desculpa, menos 3. No caso vai ficar 5,2. Ok? Então, para 4,1, ali vai dar 5,2. Certinho? Então, vamos adiante. Vamos adiante. Quarto exercício, ó. Qual o valor da expressão algébrica raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac para a igual a 4, b igual a 8 e c também igual a 4? Então, vamos lá. Raiz quadrada, né? Ó, de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vai ficar raiz quadrada. O b, ó, é 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado menos 4 vezes o a é 4. E o c, ó, também é 4. Então, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, dá 64. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4. 4 vezes 6 dá 24, sobe 2. 4 vezes 1 dá 4, com mais 2 dá 6. Deu 64 também. E aí, pessoal, 64 menos 64 dá 0, né? Ó. Então, raiz de 0. Aí o resultado, o valor numérico dessa expressão aí para a igual a 4, b igual a 8 e c também igual a 4, vai dar, no caso aí, 0. Beleza? Então, deu 0 o quarto exercício. Vamos aqui, então, para o quinto exercício. O quinto exercício diz assim, ó, se d é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2, calcule o valor de d para n igual a 10. Então, vamos calcular, né? Ó. D é igual a n,
que multiplica n menos 3 dividido por 2. Vocês vão ver que essa formulazinha aqui, mais adiante vocês já viram, não sei, é a fórmula ali que te possibilita calcular o total de diagonais de um polígono, tá bom? O cálculo das diagonais de um polígono. Então, ó, D para n igual a 10. Então, onde tiver o n, a gente vai colocar o 10, tá? Ó, 10 que multiplica 10 menos 3 dividido por 2, ou seja, D vai ser igual a 10. Primeiro faz aqui o que está dentro dos parênteses, né? Ó, 10 menos 3 dá 7. Então, 10 vezes 7 dividido por 2. Vamos subir ali, ó. 10 vezes 7 dá 70. Aí 70 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6, né? Ó, sobra 1, baixa o 0. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Sobra 0 também, ó. Então quer dizer que esse Dzinho aí, ó, é igual a 35 para n igual a 10, beleza? Então tá aí também o quinto exercício resolvido. Vamos aqui agora para o sexto. O sexto exercício diz assim, ó, sendo x igual a menos b mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a, calcule o valor de x para a igual a 1, b igual a 5 e c igual a 6. Beleza. Então, o x aqui, ó, é menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, né, ó, dividido por 2a. Então, aqui no caso o x é c, ó. O b é 5, né? Então vai ficar menos b, no caso é menos 5, mais a raiz quadrada de b ao quadrado, ó, 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 6, tá? Dividido aqui, no caso, por 2 vezes a. E o a também é 1, né? O a é 1, no caso. 2 vezes 1. Beleza, então vamos trazer ele para cima. Menos 5, mais a raiz quadrada de 25, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 6 dá 24, dividido por 2 vezes 1. Ou seja, o meu x aqui vai ser igual a menos 5, mais raiz quadrada de 1, dividido por 2, né? 2 vezes 1 é 2. Então, aqui, ó, menos 5 mais a raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2, né? Ó. Então, aqui o x vai ser igual a menos 5 mais 1 é menos 4. Menos 4 dividido por 2, ou seja, x aqui nesse caso vai ser igual a menos 2. Então, o x, essa expressão algébrica aí, ó, x igual a menos b, mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a, para a igual a 1, b igual a 5, c igual a 6, o valor de x aí, no caso, vai ser menos 2, ok? Então, menos 2. Vamos aqui para o sétimo exercício. O sétimo exercício fala assim, ó, calcule 2x ao quadrado menos x mais 3 para os seguintes valores de x. Letra A, x igual a menos 3 e letra B, x igual a 2. Então, vamos aqui, primeiramente vamos fazer a letra A, tá bom? Nós temos aí, ó, 2x ao quadrado, né? Menos x mais 3. Para x igual a menos 3 vai ficar o seguinte, ó, 2 vezes menos 3 ao quadrado. Aqui você tem que tomar cuidado, ó. Esse menos aqui é da expressão, tá? Menos, só que o x é um número negativo, então vai ficar menos 3, ó, mais 3 agora, que é aqui o último algarismo ali, certinho? Então vai ficar o seguinte, ó, primeiro vamos fazer a potência, tá? Ó, 2 vezes, menos 3 elevado a 2, número negativo elevado a expoente par, vai ficar positivo, 3 elevado a 2 dá 9. Jogo de sinal, ó, menos com menos dá mais. 3 vezes 3, menos com menos dá mais, no caso mais 3, né? E aqui repete o mais 3 também.
2 vezes 9 dá 18. 3 mais 3 dá 6. 18 mais 3, no caso aí vai dar 24. Então, a letra A da sétima questão, para x igual a menos 3, nós temos o resultado aí igual a, no caso, 24. E a letra B? Vamos fazer ela agora. Para x igual a 2, não. 2 vezes x ao quadrado, menos x mais 3. Então vai ficar 2 vezes, ó, x ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, menos 2, mais 3, tá? 2 vezes, ó, 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 mais 3. 2 vezes 4 dá 8. Menos 2, vou repetir, né? Ó, 8 menos 2 dá 6. Mais 3, ó. 6 mais 3 é igual a 9. Então, essa é a expressão algébrica para x igual a 2, no caso, é igual a 9. Beleza, pessoal? Então, nós fizemos aqui, falamos um pouco do conteúdo sobre expressões algébricas, qual a diferença aí no caso de incógnita para variável. Ela é chamada incógnita numa equação. Por que, professor, na equação ela é chamada incógnita e não variável? Porque quando você resolve aquela equação, principalmente se for do primeiro grau, vamos dar um exemplo assim, você vai ter um único valor para aquele termo desconhecido, tá bom? Você vai ter apenas um valor, certo? Já na variável, não, na expressão algébrica, não. Essa variável, ela pode assumir vários valores. O que você estipular para ele, ele pode assumir. A gente viu como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Basta você substituir o valor daquela variável dentro da expressão e calcular através de expressão numérica o valor daquela expressão algébrica, beleza? Para aquele determinado número de variável. E também nós fizemos aqui alguns exercícios, alguns exemplos, aí fizemos 7 exercícios, tá bom, pessoal? Então, na nossa aula de hoje, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.